Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Fala rapaziada, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha aqui com vocês. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco mais rápido, explicando algumas situações para vocês aqui, beleza? Inclusive a entrada que eu fiz hoje no EURUSD, eu vou explicar a entrada, o motivo, os gatilhos. Eu fiz a entrada pelo celular, mas eu já tinha analisado ela no computador, como eu sempre faço à noite. Eu tenho esse costume, geralmente à noite eu faço minhas marcações, deixo marcado aqui na lateral, como eu sempre falo para todo mundo, os possíveis pares que teriam alguma entrada no operacional. Deixo marcado e deixo um alerta. Então, a partir do momento que toca o alerta ali no meu celular, se eu estiver na rua, em qualquer lugar ali, eu consigo estar fazendo a minha entrada, beleza? Eu não preciso ficar na frente do gráfico o tempo todo. Vamos lá, começando aqui pelo OS30, índice Dow Jones. Eu tinha comentado ontem, né? Tá até nos stories aí, caso alguém não tenha visto, pode voltar ao story. Ele tava mais ou menos aqui na parte de baixo. Ele criou essa liquidez aqui, então eu falei que ele poderia vir lá em cima para testar a vela. No caso, capturou a liquidez, né? Aqui em cima a gente teve uma captura, estamos no M15. Se a gente colocar no time maior ali no H4, por exemplo, H1, isso aqui fica mais nítido ainda. A gente tem uma zona aqui, que é onde o preço tende a vir buscar. Fiz o desenho ontem, tá parecendo um Gasparzinho aqui na verdade, né? Parecendo um Gasparzinho ali. Deixei o preço ali para ver se ele vai buscar a região que eu espero que ele busque, para depois ele voltar a cair, porque ele criou liquidez aqui embaixo. Ó. Então se ele cria liquidez, isso aqui é um imã para o preço. Provavelmente o preço vai vir aqui capturar essa liquidez, depois que ele testar ali, né? Então a princípio a análise tá sendo assertiva, né? O preço ele subiu mesmo de fato, a gente esperava que ele iria subir. E mostrando uma coisa interessante, aqui rolou uma entrada nele hoje bem bacana também. Vamos lá, vou colocar ele pro lado aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui, a linha do Gasparzinho. Beleza. Olhando, batendo o olho, tá bem nítido a entrada. Hoje teve uma entrada muito nítida mesmo. Então, fica bem claro para você conseguir fazer a entrada. Caso você não consiga enxergar essa entrada em tempo ao vivo, no tempo parado, assim você consegue observar, né? Depois dessa forte movimentação que ele fez. A gente está no M15 ali, ó, vou colocar no M5. No M15 já está bem nítido, no M5 vai ficar muito mais visível ainda. Então ele acabou fazendo a captura aqui embaixo, ó, e depois foi embora. Então esse aqui é o tipo de entrada a gente tem que antecipar ela, não dá para você esperar o retorno. Porque geralmente quando acontece esse tipo de entrada o gráfico tende a ir embora, ele não volta aqui para testar. E quando ele voltar aqui ele vai só repicar um pouquinho e depois ele pode quebrar essa zona, beleza? Então se você colocar no M1, aqui nessa vela aqui, ó, que teve essa rejeição inteira aqui, ó, jogou aqui para baixo, jogou para cima. Se colocar no M1 ali, seu gatilho seria nessa volta. Por quê? Quando a gente tem uma captura, o Arco fala que o Spring está confirmado a partir da volta ao canal, ou seja, a partir da volta na região. Então voltou para dentro dessa região aqui, está confirmado o Spring já. A gente espera que quebre a estrutura para cima, porque vou deixar desenhado aqui, às vezes eu fico falando sem desenhar, a galera acaba me cobrando depois ali. Então a partir do momento que ele voltou para cá, para essa região, ele já está confirmado o Spring, que no caso seria um falso rompimento aqui embaixo, né? Captura de liquidez. A gente faz a entrada aqui antecipada. O mais seguro é esperar quebrar essa estrutura de fato, porque se quebrou a estrutura, ele mostra que o gráfico está com força para continuar na alta. Visto que aqui a gente está aí, tá num fluxo de alta, num mini fluxo de alta, e na minha ideia é que ele vai buscar essa zona aqui, que daria para ter antecipado sim. Eu vou colocar ali no time menor, para a gente observar se ele deu algum gatilho ali no time menor. Vou achar aqui a parte do gráfico aqui. Exatamente, ele acabou dando um gatilho ali no micro. Esse tipo de entrada antecipada, galera, é mais arriscado, porque, é, como eu falei para vocês, né? Quando o preço volta para a região ali, tá confirmado o Spring, ali a captura, só que levando em consideração a estrutura de mercado e uma correção, ele está dentro de uma correção ainda. Então isso aqui é um pouco do feeling de mercado, você acaba antecipando. Então eu conseguiria fazer a entrada aqui nessa área. A partir do momento que ele voltou aqui, ó, ele acabou dando a segurada. Essa vela aqui já seria possível fazer uma entrada caso você não tenha pego ali embaixo. Vou esticar a linha aqui, ó. Nessa vela aqui, ó.
Essa aqui eu poderia ter feito sua entrada. Primeiro que acontece é o seguinte, o preço ele chegou, tocou, voltou. A partir do momento que ele voltou, ele começou a segurar aqui, ele quebrou para cima, ele te dá um sinal que ele pode estar com força para subir, já que o viés é que ele fosse buscar lá em cima, beleza? Vejo que muitas pessoas talvez não pegariam, não teriam esse fim de mercado de fazer essa entrada aqui, mas de fato teria para ter antecipado, beleza? E eu não estou falando isso só porque a entrada já passou. Como vocês mesmo observam no Instagram, geralmente eu faço entrada antecipada nesse tipo de movimento. Inclusive a entrada do EURUSD que eu vou mostrar agora há pouco foi basicamente dessa forma. Eu não esperei quebrar a estrutura, simplesmente eu entrei ali na volta da região. E acabou, eu vou mostrar todos os porquê que eu tinha entrado na entrada. Por mais que eu peguei pelo celular, não foi uma entrada muito, digamos que rasa. Eu procuro bastante confluência na minha entrada. Não é à toa que eu estou há 9 dias sem tomar loss, e não é stop, é loss mesmo. Eu não tomei nenhum loss em 9 dias. Por conta que eu tento filtrar o máximo possível das minhas entradas. Então, entrada mediana, todo dia tem, toda hora tem. Se eu abrir o gráfico aqui, qualquer hora que eu falo para você, uma entrada mediana. Entrada mediana que eu falo é a entrada que o preço vem, quebra a estrutura, ele volta para testar no bloco de ordem. É uma entrada? É uma entrada sim, mas para mim eu considero mediana. E dificilmente eu vou pegar uma entrada somente com essa confluência. Voltou, testou um bloco de ordem, testou um embellish, por exemplo. Isso para mim eu acho muito vago e muito raso. A tendência de você tomar um stop ali, nesse tipo de entrada é bem grande. Por mais que quando você pega um fluxo bonito ali, testando vela e subindo, você pode acertar bastante, mas assim, para mim não é meu perfil. Eu tenho um perfil para entrada. E assim, não é à toa que a minha assertividade é alta por conta disso. Eu sou bem rigoroso quanto às minhas entradas. Não fez o gatilho, ontem mesmo eu fiquei, ó, eu tava com toda essa lista aqui, ó, pra fazer entrada. Não rolou entrada em nenhuma delas. Apareceu algumas entradas mediana, captura, voltou, não teve rejeição, não teve nenhum dos gatilhos que eu utilizo. Eu não entro, fico sem operar. Como dizem, não operar também é operar, né? Então de fato aqui a entrada foi bem bacana e o preço acabou decolando. Então a gente espera que ele vai buscar aquela região lá em cima lá. Vou voltar para o time maior aqui. Para depois sim ele voltar a cair para capturar essa liquidez que ele deixou ali embaixo. Ele acabou subindo ontem, né? Ele criou a liquidez e ele não veio buscar essa liquidez. Então ele já criou, ele faz um gatilho e depois ele acaba não indo. Aqui em cima a gente tem mais uma área que não foi testada. Então se a gente tem uma... Opa, estou mostrando o gráfico ali para trás, ele já foi testado. Vamos voltar para cá. Então aqui ó, o gráfico ele fez o que? Capturou, deixou a liquidez e está indo lá para testar. Então provavelmente ele vai fazer o que? Fazer aquele desenho que eu fiz. Ele vai testar a área aqui, ele pode vir para quebrar esse nível. Nós estamos num fluxo de alta aqui. Então é normal que o preço... Eu queria que esse gráfico ele capturasse essa liquidez. Porque aqui tá, ele fez, digamos que um padrão que a gente geralmente observa, que acontece muito nos gráficos. Ele cria liquidez perto de uma área de interesse, né? Aqui a gente tinha um order block. Então ele poderia capturar a liquidez aqui para depois ele ir de fato lá para cima. Mas se o preço preferiu dessa forma, fazer o que, né? O mercado nem sempre é certinho como a gente espera. Então ele vai chegar nessa zona de supply aqui, provavelmente ele vai dar uma enroscada aqui, ele não vai quebrar de fato. Ele pode bater ali e reagir um pouco. Vamos ver o que o gráfico vai mostrar pra gente aí, beleza? Vamos agora aqui pro EURUSD, foi a entrada que eu fiz hoje. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu estava enxergando nesse par. Antes, né, eu tinha analisado o gráfico antes já e tinha uma pré-marcação. A partir do momento que o gráfico ele faz esse movimento, ó, ou seja, criou liquidez, capturou e foi embora, beleza? Não testou. Não testou a vela, o gráfico vai voltar ali naquela região. Mais cedo ou mais tarde vai voltar. Ele não deixa uma vela dessa sem testar. E como eu estou analisando o micro, então, ou seja, ele não tende a demorar tanto para voltar. Ele pode voltar um pouco mais rápido. O gráfico veio trabalhando seu fluxo, veio aqui para baixo, criando liquidez. Eu sempre marcava, você vê, ó, marco capturou a liquidez e não quebrou para cima, não entrei. Aqui tinha liquidez. Ele quebrou, nem atualizei a marcação. Quebrou ali, acabei não pegando, porque ele voltou, fez um pullback aqui, ó, nessa região aqui e voltou de novo. E assim, quando a gente espera uma captura, nesse momento você tem que esperar o que? O gráfico está trabalhando numa queda. Você espera que ele capture e volte, de preferência de imediato, não se enrole tanto. Porque como a ideia é a gente entrar junto com os big players, ou seja, quem está movimentando o mercado, quem tem grana, o preço vai lá embaixo, o cara joga o preço para cima na hora. Ele não vai fazer esse lenga-lenga de enrolar não, ficar segurando o preço, ficar brigando, você vê o preço brigado ali embaixo. Briga de preço provavelmente não é um big player que está posicionado. Porque como eu sempre falo, quando eles entram, entra com 2 pés na porta. Mas vamos lá, aqui ele acabou criando liquidez.
E a partir do momento que ele criou essa liquidez, eu dei uma observada aqui para trás, vi se tinha alguma região. Aqui tem uma zona de demand zone. Muitas pessoas acabam falando demand zone ou supply zone como o que? O preço quebrou o nível para cima aqui e ele cria uma demanda. E realmente, aqui embaixo, esse order block é o que eles chamam de demanda. Mas demanda é um assunto, digamos, que é um pouco mais aprofundado, não é tão raso como todo mundo passa. Ele tem todo uma estrutura por trás de você observar, e quando você observa e marca essa região de fato corretamente, tende a dar boas entradas. E aqui era uma zona de demanda. Ele fez um drop, base, rally. Drop é esse movimento forte que a gente chama aqui, ó, de vela vermelha, base, e depois um rally. E por que que é a zona de demanda? A zona dos comprados. Ou seja, depois de uma forte venda, eles montaram as posições, compraram, venderam e montaram a posição na base e depois foi lá e compraram forte. Ou seja, esses dois movimentos aqui, ó, deixa claro para você que é uma instituição que fez. Então não tem ninguém no mercado do varejo, por exemplo, que consegue fazer essa movimentação, principalmente no Forex. Ainda mais no EURUSD, que é o par que mais movimenta ali no movimento que eu falo de grana, não de pips, viu? Porque de pips é ouro. O ouro é sem igual. Então é um dos pares que é mais operado por todo mundo para fazer essa movimentação aqui, é muita grana. Então nós tínhamos uma zona de demanda ali. Se você colocar ali num time maior, você quer um bloco de ordem. Então, como está na zona M5, beleza, ali está certinho a demanda. E fiquei analisando, aguardando o quê? Que o preço viesse testar a demanda. A minha entrada aqui seria dentro dessa região de demanda. Eu ia pegar aqui dentro, eu nem esperar o preço voltar para essa região. Porque para mim de fato aqui já era uma entrada. Então quando o preço fez essa movimentação, só que ele fez essa movimentação muito rápido. Se alguém estava vendo esse gráfico aqui ao vivo, vai observar que ele deu um pulo aqui embaixo aqui, e quando eu pesquei, que eu fui dar uma olhada, o gráfico já estava voltando para cá, ó. Até que eu peguei, ele deu uma chance, né, legal, né, acabou voltando aqui, né, testou na região, para depois de fato ele subir. Mas eu peguei quando ele estava voltando já, ele estava mais ou menos nessa região aqui, eu acabei fazendo a minha entrada. Não esperei quebrar a estrutura no micro, não esperei nada, simplesmente eu entrei depois que ele voltou para a região. Porque a minha entrada de fato seria lá embaixo, lá na demanda. Então quando ele voltou ali para dentro da região, eu já entrei porque digamos que eu já estava até atrasado no meu raciocínio, na minha entrada, né? Então, a partir do momento que ele voltou, ele acabou dando um teste muito bonito aqui ainda, ó, a partir do momento que voltou. E é esse que eu falo para vocês, o preço ele captura e volta imediatamente, ele não tem aquela enrolação, ou seja, só no M1 ali, ó, capturou, voltou e testou. E você pode observar aqui, ó, que ele não quebrou a estrutura. Então, é o que eu sempre falo, temos vários tipos de entrada. A primeira, a mais segura, capturou, espera quebrar a estrutura, espera o teste e aí beleza, aí você pode ir embora. Esse é o mais seguro que tem. Não que você não vai tomar loja assim, vai tomar também. Como eu falo, né, o mercado não é 100%. Mas é a entrada mais segura que a gente tem para fazer esse tipo de entrada. Quando você antecipa, você tem que ter um fim de mercado, um tempo de tela e observação também. Esse tipo de... Aqui, ó, só pela rejeição da vela você poderia ter entrado. Caso você não queira pegar na volta, beleza, ele rejeitou aqui em cima. Mas a partir do momento que ele tocou aqui embaixo, ele fez essa rejeição aqui, ó. Isso aqui é um gatilho para você pegar, porque se você está ciente que você quer pegar uma compra e tem um gatilho desse, então é um bom momento para você entrar. O stop estava curto, a minha saída foi 1 para 3 mais ou menos, quase 4 ali, né? 3,5 mais ou menos. Por quê? Ele criou liquidez aqui em cima. E toda entrada que eu pego, geralmente tem um porquê que eu estou entrando. Eu não peguei aleatória essa entrada. Eu pensei, se ele capturar aqui, ele vai fazer o quê? Ele captura ali embaixo, deixa eu voltar o gráfico aqui, justamente para buscar lá em cima, porque quando ele cria liquidez, isso aqui é um imã para o preço, é onde vai chamar o preço mesmo, ele vai atrair o preço para lá. Eu tinha duas regiões para o preço buscar, eu tinha aqui para ele buscar e tinha o que? Essa zona do começo do vídeo que eu falei para vocês, ou seja, ele acabou capturando e não foi testado, então o preço poderia vir buscar aqui ou pode buscar aqui em cima. Então eu preferi sair na primeira parte, que seria aqui, foi um risco retorno ali de 3,5 mais ou menos, quase 4, então mais que suficiente para mim, meu risco retorno geralmente é 1 para 3 no mínimo, né? Eu vou pegar aqui, porque caso ele rejeite aqui e resolva cair, eu já bati meu take e não tem importância, né? E eu não estava no gráfico também, eu peguei pelo celular e eu estava observando um pouco, como tinha posicionado o take e o stop, eu acabei deixando rolar, depois eu vi que ele foi até um pouco além. Se eu tivesse talvez acompanhando o gráfico, com essa vela que ele fez aqui, ó, esse candle forte, eu poderia deixar ele rolar até lá em cima. Mas isso aí, faz parte. E o preço bateu aqui, por que que ele rejeitou? Porque aqui ele fez o teste, fez a mitigação. Então ele voltou, testou na vela ali, voltou de novo e caiu. Então essa rejeição que ele fez foi o fechamento dos contratos ali, beleza? Agora o preço está brigando ali
na região, não conseguiu quebrar aqui no nível de cima, mas também ele não quebrou para baixo, tá lateral, né, de fato. Agora a gente vai observar qual que é o próximo gatilho que ele vai dar pra gente. Como agora é 8h30, esse horário aqui costuma estar bem parado, esse par. Lá pelas 11 horas, meia-noite ele começa a melhorar um pouco. A gente vai ver se ele dá algum gatilho pra gente pegar alguma entrada, beleza? Eu vou passar mais um outro gatilho para vocês que me fez pegar essa entrada. Muitos acabam não observando o DXY. O DXY nada mais é que o dólar. Ele tem uma correlação negativa com o euro USD. Por quê? Como ele é o dólar, se ele subir, automaticamente todos os pares correlacionados ali vão cair. O par correlacionado com o USD. Então, ele subindo, o outro ali cai. E nesse momento eu tinha observado. Aqui eu deixei o gráfico comparativo, né? O de cima aqui é o DXY, o de baixo aqui é o euro USD. Ou seja, quando o DXY ele sobe, todos os pares que tem o USD correlacionado vão cair, porque está ao contrário. E quando ele cai, os outros sobem. E se você pegar a correlação aqui, ó, ficou muito parecido, ficou muito idêntico, mas é espelhado na verdade, né? No momento da entrada, ou seja, o que ele fez? Ele capturou aqui para cima, para quê? Para buscar esse nível aqui, ó. Vai buscar esse nível, tinha esse nível. Então se eu vi que ele capturou, a ideia dele era cair, não que ele fosse cair para sempre, mas ele ia fazer uma queda. E essa queda era o suficiente para bater minha meta. E aqui foi a mesma coisa. Eu peguei o USD, euro USD, a mesma hora que ele fez, o mesmo movimento. Ó, parece que é o mesmo par, né? Mas não é. Aqui tá aqui, ó, índice da moeda americana é do cima e o euro USD é o de baixo. Então, ou seja, ele capturou ali em cima e esse aqui capturou para baixo. E se você colocar no M5, é a mesma coisa. Então, eu utilizo isso aqui às vezes como gatilho, não utilizo sempre. Não fico observando sempre ele. Mas quando eu estou, digamos que fora do gráfico, eu não tenho muita confluência, tipo no celular. No celular eu não tenho um campo de visão tão nítido como eu tenho. Então, eu procuro observar esse tipo de movimentação. E quando eu comparei os dois, eu observei e falei, cara, isso aqui foi uma captura para cima, então ele vai cair. Então bateu certinho com esse daqui, ó. É um gráfico bem espelhado, ficou bem bacana. Caso você não saiba comparar o gráfico, você pode abrir qualquer par aqui, ó. Você clica em mais e só colocar comparativo. Esse maisinho aqui, ó. Aí você vai comparar, escolhe um gráfico que você quer comparar com ele, que ele vai abrir junto. Geralmente os que eu comparo é só esse dois aqui mesmo, que é os que tem a correlação bem parecida mesmo. Caso esse par aqui de cima, que é o índice aí, do dólar, esteja subindo, esse aqui automaticamente ele tem que cair. Se ele estiver subindo também, tá rolando alguma manipulação aí, porque geralmente ele tem essa correlação negativa um com o outro, né? É isso aí, galera, espero que todo mundo tenha entendido aí o motivo da entrada. E aí, mais qualquer dúvida pode mandar no privado aí. Lembrando que a minha mentoria fecha dia 31, eu vou encerrar as vagas, a gente começa dia 1º. É isso aí, eu vou passar a visão que eu tenho para vocês de mercado. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo.